A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Sêneca. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Epicteto. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a sua força. Marco Aurélio. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Sêneca. Todos nós podemos errar, mas a perseverança no erro é a verdadeira loucura. Zenão. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Marco Aurélio. Quem não se contenta com pouco, não se contenta com nada. Epicuro. O amigo é um segundo eu. Zenão. As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho o faz com o corpo. Sêneca. Pense na beleza da vida. Observe as estrelas e veja-se correndo com elas. Marco Aurélio. Se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento lhe é favorável. Sêneca. Estamos mais frequentemente assustados do que feridos, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. A vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Sêneca. Este é o nosso grande erro, pensar que ansiamos pela morte. A maior parte da morte já se foi. O tempo que passou pertence à morte. Sêneca. Nenhuma pessoa tem o poder de ter tudo o que deseja, mas está em seu poder não querer o que não tem e fazer bom uso do que tem de bom grado. Sêneca. Nada, na minha opinião, é uma prova melhor de uma mente bem organizada do que a capacidade de um homem parar exatamente onde está e passar algum tempo em sua própria companhia. Sêneca. As pessoas são frugais na guarda de seus bens pessoais, mas assim que se trata de desperdiçar tempo, eles perdem aquilo em que é justamente certo ser mesquinho. A alma é tingida com a cor de seus pensamentos. Marco Aurélio. O que fazemos agora ecoa pela eternidade. Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser. Seja. Não se entregue aos sonhos de ter o que você não tem, mas calcule a principal das bênçãos que você possui, e então, felizmente, lembre-se de como você ansiaria por elas se não fossem suas. Marco Aurélio. É melhor ser rei de teu silêncio do que escravo de tuas palavras. William Shakespeare. Passamos a vida inteira tentando conquistar coisas para ser feliz, quando, na verdade, deveríamos viver realmente a alegria dos mais simples momentos. Os sonhos nada mais são que os nossos propósitos de vida. Sem sonhos, definhamos nossa existência. Prendemo-nos ao imediato. O arco-íris da vida parece mais vibrante quando damos voz à nossa criança interior. O homem livre é senhor da sua vontade e escravo somente da sua consciência. A principal causa da infelicidade nunca é a situação, mas seus pensamentos sobre ela. Zonas de conforto paralisam realizações e enterram sonhos. O caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. Se você vai tentar, vá até o fim, caso contrário, nem comece. Quando o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema que aparece você trata como um prego. Quem colore a vida é quem está disposto a entregar-se a ela. Vivemos tentando aprender a viver, e vamos embora sem descobrir a resposta. O que importa são as transformações a cada desafio. A verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. A vida é uma esteira ergométrica ligada em velocidade máxima. Se você parar de caminhar, cairá. Sermos nós mesmos faz com que acabemos excluídos pelos outros. No entanto, fazer o que os outros querem nos exila de nós mesmos. As coisas em que você pensa determinam a qualidade de sua mente.
Não poderia haver justiça, a menos que também houvesse injustiça. Sem coragem, a menos que houvesse covardia. Nenhuma verdade, a menos que houvesse falsidade. Não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja. Não espere que tudo aconteça como você deseja, mas sim como tudo realmente deve acontecer. Então sua vida irá fluir bem. Primeiro, diga a si mesmo o que você seria, e então faça o que você tem que fazer. Epicteto. Controle o seu desejo. Não coloque o seu coração em tantas coisas. Só assim você obterá o que precisa. Epicteto. Não explique sua filosofia, mas sim incorpore-a. É por isso que os filósofos nos alertam para não ficarmos satisfeitos com o mero aprendizado, mas para adicionar a prática e depois o treinamento. Pois com o passar do tempo, esquecemos o que aprendemos e acabamos fazendo o oposto, e temos opiniões opostas do que deveríamos. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as coisas externas que não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Onde, então, procuro o bem e o mal. Não as coisas externas incontroláveis, mas dentro de mim, nas escolhas que são minhas. Se alguém lhe disser que certa pessoa fala mal de você, não dê desculpas sobre o que é dito de você, mas responda: ele não sabia sobre meus outros defeitos, caso contrário, não teria mencionado apenas esses. A vida dos homens que passam seu tempo em meio a negócios e que desejam ser úteis a si mesmos e aos outros está exposta a problemas constantes e quase diários e a perigos repentinos. Para se proteger e evitar isso, é necessário ter uma mente que está sempre pronta e alerta, como os atletas. Panécio. O amanhã existe apenas no pensamento. O ontem existe apenas na memória. O presente é o acaso construído pela consciência. Nenhuma perda deve ser para nós mais sensível do que aquela do tempo, porque ela é irreparável. Lembre-se de que a natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca para nos ensinar que vale mais ouvir do que falar. Não busqueis a felicidade fora, mas sim dentro de vós, caso contrário, nunca a encontrareis. Se o problema possui solução, não devemos nos preocupar com ele. E se não possui solução, de nada adianta nos preocuparmos. Ter a mente equilibrada é a maior virtude.